Olá, sou o Rafael do Conspirando os Fatos. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já viu o primeiro que eu falei sobre o Roswell. Eu contei alguns detalhes do que aconteceu um pouco antes do incidente de Roswell, eu também um pouquinho depois. Mas nesse vídeo eu vou contar para você algumas conspirações, algumas coisas que eu tirei de pesquisas e livros que eu li e que explicam um pouco por que esse caso ficou tão famoso. E por que esse caso ficou praticamente congelado por 20 anos e só depois começaram a remexer, começaram a reinvestigar esse caso e também entender por que os Estados Unidos, o governo, decidiu em 1994 emitir outro relatório sobre este caso, tá bom? Fica comigo até o final, não se esqueça de dar um like se você curtiu o vídeo e se inscreva aí ativando o sininho para você não perder os outros vídeos. Como já te disse antes, esse caso do Roswell ficou meio que no anonimato por 20 anos. Por quê? Porque o governo, logicamente, em conjunto com os militares nos Estados Unidos, eles tentaram tirar todas as provas, tirar o acesso de tudo que era sobre o Roswell. Então, como não tinham evidências nenhuma, evidências físicas, logicamente, também documentação, os ufólogos foram deixando esse caso de lado, mas não quer dizer que eles pararam de investigar. Tinha várias coisas acontecendo, mas só não estavam sendo divulgados porque eles sabiam que se divulgassem, o governo ia negar até o fim que tinham sido OVNIs que caíram lá em Roswell. O que ajudou muito também os ufólogos foi uma lei, um artigo que entrou em vigor em 1966 nos Estados Unidos, que foi o artigo da liberdade da informação. Então, muitos artigos, muitos documentos que estavam em possessão do governo e seriam classificados pelo governo, acabaram sendo liberados ao público. Então, isso também ajudou os ufólogos a começarem a remexer esse assunto, essa investigação do caso Roswell. Em 1984, um ufólogo muito bem conceituado chamado Jaime Chandeira, ele recebeu um envelope na sua casa, pelo correio. Esse envelope continha fotos, e nessas fotos haviam fotos dos documentos que seriam supostamente de um projeto ou de um grupo chamado Majestic 12 ou Majestic 12. O que seria o Majestic 12? Seria um grupo por 12 pessoas que seriam todos cientistas e militares de alto ranking que teria sido organizado pelo presidente na época, que era o presidente Truman, para investigar os acontecimentos do Roswell. Esse documento das fotos seria um relatório que teria sido redigido em 1952 e teria sido entregue ao presidente Harry Truman. Seria um documento confidencial, trazendo todos os detalhes da operação, incluindo como os Estados Unidos fez para recuperar os destroços da nave e também resgatar os corpos que estavam dentro da nave, que supostamente seriam corpos de alienígenas. O sexto parágrafo deste documento confirma que 3 objetos realmente apareceram nos radares da torre de comando, mas não explica o que aconteceu depois disso e o que levou esses objetos à queda. O parágrafo 7 mostra que 5 corpos foram encontrados dentro do OVNI, mas não especifica se foram corpos de seres humanos ou alienígenas. 2 deles estavam dentro de uma cápsula cilíndrica que parecia ser uma cápsula de emergência que teria sido ejetada da nave, e os outros 3 corpos foram achados em outra parte dentro do OVNI. Todos os corpos demonstravam sinais que teriam sofrido descompressão instantânea e também sufocamento devido à alta temperatura. Este vídeo que você está vendo agora foi supostamente gravado em um dos hangares da Área 51 e mostra o momento que militares estão trazendo o corpo de um dos alienígenas que foi encontrado dentro do OVNI que caiu.
O documento continua dizendo que 3 OVNIs teriam caído, então eles nomearam o local onde esses OVNIs caíram de Land Zone 1, 2 and 3. Então seria a zona, né, de pouso 1, 2 e 3. Além deste documento do Majestic 12, outro documento foi vazado para ufólogos. Seria o documento que teria sido redigido no mês das quedas dos OVNIs e seria redigido por uma agência do governo chamada Unidade de Fenômenos Interplanetários. Essa agência investigava fenômenos e eles contam vários detalhes também dessas quedas e do que teria sido encontrado lá. O parágrafo 12 deste documento diz que mais corpos foram encontrados na Land Zone 1, né, na zona da queda 1. E esses corpos teriam características muito estranhas, como se eles tivessem sido dissecados, como fazem nos ratos e nos sapos de laboratório, por exemplo. E também corpos de animais foram encontrados dentro de cápsulas. Mas essa informação dos animais, eles dizem que não pode ser confirmada. Estas 3 quedas, coincidentemente, elas aconteceram a praticamente 50 quilômetros de White Sands. White Sands foi aquela região onde os Estados Unidos usou para testar a bomba atômica antes de jogar a bomba atômica em Hiroshima. Eles fizeram o teste em 1945. Então, aí pode ser uma explicação por que esses OVNIs estavam sobrevoando esta área. Alguns ufólogos que dizem que, segundo os alienígenas, a energia atômica ou a radioatividade, ela pode atingir mesmo outros planetas e outras dimensões. Então, foi a mesma história do Rendlesham Forest. Eu vou deixar o card aqui para você se você quer dar uma olhada na história de Rendlesham. Rendlesham Forest, eles eram uma base militar, uma base aérea militar que escondia armas nucleares. Então, mais uma vez, o aparecimento de OVNIs está ligado com armas nucleares. Outra coisa um pouco diferente, um pouco controversa deste relatório do Majestic 12, do primeiro documento, é que neste relatório eles não dizem que seriam discos voadores. Eles diziam que esses OVNIs seriam OVNIs de forma plana, mas não seriam redondos como um disco. E eles davam a impressão de serem um salto, como se fosse um salto de um sapato masculino. Uma coisa muito curiosa aconteceu. No dia 7 de julho de 1947, no dia das quedas, um cara chamado William Rhodes, que ele era um instrutor de voo na Segunda Guerra Mundial, ele avistou um OVNI no céu, justamente um OVNI com essa forma que parecia um salto. E ele tirou essa foto que você está vendo. Essa foto foi muito controversa, mas não conseguiram provar que essa foto era falsa. E essa foto acabou saindo em alguns jornais dos Estados Unidos na época. Eles colocaram as fotos ao contrário, mas mesmo assim deu claramente para ver que este OVNI tinha essa forma bem peculiar. Outras testemunhas, também militares, confirmaram que também viram o mesmo OVNI. Então, aí dá muita credibilidade para essa foto, né? E também credibilidade para o relatório do Majestic 12, que diz que as naves não eram discos, mas sim eram este formato de salto. Outro documento muito importante que vazou foi um documento que foi redigido pelo coronel Nathan Twining. Ele relatava para o presidente Truman o que ele tinha encontrado em sua missão secreta para investigar a queda dos OVNIs. Este documento foi entregue no dia 16 de julho de 1947 e o título era Relatório do acidente com discos voadores perto da zona de testes de White Sands. E neste documento ele traz muito detalhe, por exemplo, da aeronave, o que foi encontrado dentro da aeronave. Então no parágrafo D, por exemplo, ele diz que eles encontraram coisas que pareciam reatores atômicos, né? Eles encontraram mesmo um painel de controle muito simples, mas não era como os painéis de controle convencionais. Tinham botões, como se fossem botões, teclas dessas máquinas de escrever antigas. E nessas teclas eles traziam símbolos, né, ou escrituras que eram praticamente indecifráveis para o ser humano. Então eles mesmo lançaram uma operação chamada Operação Science, que investigava e tentava
identificar o que essas teclas estavam dizendo. Ele também detalha como se fossem tubos numa forma de donuts, né? Naquela forma de rosca. E dentro desses tubos tinha um líquido, né? Que parecia um líquido branco, como se fosse água, mas ele classificou como heavy water, água pesada. Eu não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, mas segundo ele, potencialmente isso seria parte deste relator nuclear e seria praticamente o motor de propulsão desta aeronave. Outro fato que vale a pena mencionar é o fato que um ex-oficial do Pentágono chamado Philip Corso, ele era um coronel no Pentágono, ele publicou um livro em 1997 chamado O Dia Depois de Roswell, e ele trouxe detalhes muito chocantes deste incidente de Roswell. O Coronel Corso, ele era chefe do Departamento de Tecnologia Estrangeira do Pentágono. Ele reportava direto para o general Arthur Trudeau, que era o diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Exército Americano. O Coronel Corso teria dito à jornalista investigativa Linda Moulton Howe, que é muito conceituada, eu adoro o trabalho da Linda, se você tiver a oportunidade de dar uma checada no website dela que chama Earth Files, ele teria recebido em mãos pedaços dos destroços dos OVNIs que caíram. E também ele teria recebido a ordem de entregar esses destroços em grandes empresas americanas. Ele acreditava que o governo americano ele queria utilizar essa tecnologia extraterrestre e também queria que essas empresas copiassem praticamente essa tecnologia alienígena e pudessem patentear essa tecnologia. Isso não parece muito longe da realidade, porque em 1958 a NASA foi criada. Ela foi criada como uma agência pública espacial, mas há muitos rumores até hoje que a NASA sempre foi controlada pela CIA, né? Que é a Central de Inteligência Norte-Americana. Esse assunto até hoje causa polêmica e causa muita discussão e brigas, mesmo rachas entre ufólogos e céticos. Até mesmo alguns ufólogos eles criticam esses documentos do Majestic 12. Por quê? Porque o FBI teria provado que esses documentos seriam falsos. Enquanto isso, Linda Moulton Howe e também outros ufólogos, eles continuam insistindo que os documentos são reais, que logicamente o FBI e a CIA iam tentar de tudo para provar que esses documentos seriam falsos. Logicamente, porque as informações deste documento serão incríveis, né? Mais uma vez, eu não estou aqui para falar que isso é verdade, que o Majestic 12 existiu ou não. Mas há muita informação nisso. Eu quero fazer um vídeo especificamente no Majestic 12. Eu quero apresentar quem eram os membros, quais informações eles passavam para o governo Truman. Então, para você se esclarecer um pouquinho sobre o que é considerado uma conspiração, logicamente, mas mais uma vez muitos ufólogos acreditam que sejam reais. Alguns céticos escreveram livros investigativos que também supostamente provariam que esses documentos seriam forjados, que seriam documentos falsos, que a assinatura contendo neste documento, que era a assinatura do presidente Harry Truman, teria sido tirada de outro documento, copiada e colada lá. Na verdade, ninguém teve acesso ao documento original. Mas, mais uma vez, se você acredita nessa história toda, se você acredita no Majestic 12, se você acha que esses documentos foram reais, deixa a sua opinião aí. Eu acho que tem muita coisa verdadeira nesse Majestic 12. Acho que algumas partes dos documentos podem sim ser reais e acredito sim que os Estados Unidos ia tentar negar ao fundo isso. Eles não iriam admitir. Você acredita que os Estados Unidos ia admitir, realmente nós recuperamos uma aeronave com 5 corpos de alienígenas? Nunca! Imagina isso, imagina o que ia acontecer no mundo, imagina o que ia acontecer com as religiões, com as crenças científicas. Então ia causar uma bagunça no mundo, ia causar uma controvérsia tão enorme no mundo, podendo levar um caos gigantesco na humanidade. Então pode ter sido essa uma das razões que o governo escondeu isso, além do que eles também queriam patentear a tecnologia alienígena, logicamente para fazer grana, né? O que faz muito sentido também. Mas espero que tenha sido claro aí para você quais os motivos que esse caso do Roswell é tão controverso e porque até hoje
tem livros novos saindo sobre isso e tem sempre outras investigações que trazem mais informações. Então vale a pena, se você estiver curtindo esse assunto, estiver interessado em realmente pesquisar sobre o Roswell, dá uma pesquisada aí. Eu vou deixar alguns nomes de livros que eu li, que eu pesquisei, e você pode dar uma olhada também, tá bom? Espero que você tenha curtido o vídeo. Muito obrigado por ter assistido os 2 vídeos, obrigado pela paciência e por estar sempre seguindo o canal, e eu te vejo no próximo vídeo.